Glória a Deus. Provérbios capítulo 18. Aleluia. Provérbios capítulo 18. Eu convido a você a ler o 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz, no versículo 21 de Provérbios, de número 18, capítulo 18: a morte e a vida estão no poder da... Vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, agora nesse momento, Senhor, que Teu Espírito possa, em nome de Jesus, usar a boca do pregador com a palavra de conhecimento e sabedoria de revelação. Senhor, em nome de Jesus, que vidas através da Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, Senhor, possam ser alcançados, abençoados, possam receber resposta de oração, avivamento, sinais e prodígios de maravilha possam ser notórios em nosso meio, como cura, libertação, renovação espiritual. Senhor, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós oramos a Ti, que Teu Espírito possa ser o ministrador mais uma vez nesta noite, Senhor, usando, Pai, em nome de Jesus, a minha vida como instrumento para a Tua glória. Abençoa a vida da Tua igreja, Senhor. Prepara cada coração, que possam se achar como um solo fértil, receptivo à boa semente da palavra de Deus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja que crê diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Amada igreja, a palavra do Senhor aqui, deixa um pouquinho, né? A palavra do Senhor aqui no retorno, filho, que se mexeu. A palavra de Deus aqui em Provérbios, tá bom, 18, versículo 21. Aqui Provérbios de Salomão, inspirado pelo próprio Deus. Ele diz aqui um ensinamento, uma sabedoria tremenda para a nossa vida. Ele diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, nas nossas palavras. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amados, a palavra de Deus, desde o livro lá de Gênesis, o próprio Deus, ele demonstra o poder nas palavras. O próprio Senhor Jesus criou todas as coisas através da palavra. O próprio Deus, ele disse que haja luz e houve luz. Deus criou a expansão das águas, a divisão. Deus criou os céus e a terra e tudo aquilo que nele há através da sua palavra. Toda a criação foi criada e feita através da palavra de Deus. E talvez você pode dizer isso, mas isso é Deus, isso não diz respeito a nós. Não, meu irmão. O próprio Criador, o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, ele fala acerca das palavras que são pronunciadas, confessadas, profetizadas da nossa boca. A Bíblia fala que o nosso Deus constitui a sua igreja como autoridade no mundo espiritual. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Você é uma autoridade espiritual na sua casa. Aonde você estiver, aonde você planta a planta dos seus pés, você está representando a igreja do Senhor. Então, amados, o próprio Senhor Jesus, ele também fala no Novo Testamento a respeito das palavras que são anunciadas, ditas, pronunciadas da nossa boca. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, diz o seguinte, 21, versículo 19.
Jesus ensinando aos discípulos. Quantos são discípulos do Senhor essa noite que estão aqui presentes? Diga glória a Deus. Você entende que os discípulos não eram somente os 12, mas todos aqueles que realmente são disciplinados, que são ensinados pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai me dizer aqui em Mateus capítulo 21, versículo 19: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém? E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Então aqui o próprio Senhor, Ele dá uma instrução aos discípulos. Ele estava passando pelo caminho, ele avista uma figueira, e ali ele procura, estava com fome, para ver se havia algum fruto naquela figueira, mas não havia somente o que? Folhas. E ali naquele momento, ali ensinando aos discípulos, ele dá um exemplo, através das palavras que são pronunciadas, confessadas, profetizadas na nossa boca. Ele diz à figueira: seca-te, e aquela figueira secou imediatamente. E ele orienta os discípulos da mesma forma. Se nós realmente liberamos uma palavra, seja de bênção ou de maldição, crendo naquelas palavras, aquilo será feito. Como diz no versículo 22, tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Então, amados, nós temos que entender e tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Eu quero dizer que a língua, as palavras, é algo, irmão, que é um dom de Deus, quando sabemos colocá-las, quando sabemos utilizá-las. Agora, se pegar esse dom maravilhoso e usá-lo de uma forma errada, pode trazer algo prejudicial para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, seja em qualquer área da nossa vida. As palavras têm poder. Prova disso, irmão, que a própria mídia é uma prova disso. Uma grande influência que ela tem sobre as pessoas. Seja ali uma televisão, seja uma rede de telecomunicação, seja um jornal. Meu irmão, todas aquelas palavras, ela pode impactar a vida de uma pessoa, pode gerar uma opinião, ou até mesmo mudar uma opinião de alguma pessoa. A mídia é uma grande influência e prova disso. Quantas pessoas, e o perigo é de muitos cristãos ser contaminados pela própria mídia. Coisas que não agradam a Deus, mas sim entristecem o Espírito Santo, e muitas vezes começamos a ser contaminados e praticar a mesma coisa, aquilo que nós estamos recebendo. Então, um detalhe importante que eu percebo: as palavras, você pode, através das suas palavras, mudar a história, mudar a vida, mas também as palavras que você também está recebendo, pode também mudar o percurso da sua vida. Então nós temos que estar atentos. Como a palavra do Senhor vai me dizer que o homem tem que ser pronto para ouvir e tardio o quê? Para falar. Tanto é que Deus é tão sábio que Ele deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Você ouvir mais e falar o quê? Menos. A Bíblia fala que o homem é aquele que fala menos, pouco. Esse com certeza não vai tropeçar nas suas palavras. Amados, tem pessoas que falam demais. Tem outras que falam aquilo que não era para ter sido dito. Outras tinham que falar e não falam. Outras falam em fora de hora. E a Bíblia vai me dizer que a palavra dita na hora certa é comparada com maçãs de ouro servida em bandejas de prata. Então, amados, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que, antes de tudo, pensar antes de falar. Tem pessoa, irmão, que não pensa. Tudo que vem na cabeça já fala direto. Ela não pensa aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo anunciado. Então, amados, as palavras, ela tem um poder de uma forma positiva ou negativa. Positivamente, vamos dar exemplo disso. Numa sala de aula, um professor está dando ali um ensinamento de uma matéria, aquele que é um professor de história, aquele que está instruindo aquela criança para adquirir conhecimento, para ser alguém na vida, até mesmo para ter uma profissão.
Então ali a influência daquelas palavras vai gerar algo na vida daquela pessoa que está recebendo. E aquela pessoa vai crescer, ela vai adquirir conhecimento, ela vai estudar cada vez mais, ela precisa de pessoas para ser mestre na sua vida, e ali ela vai arrumar um espaço na sociedade através do seu conhecimento. Então, amados, da mesma forma a igreja. Quando você está na igreja, você recebe palavras. Palavras que geram vida, palavras que geram fé, palavras que geram crescimento espiritual, palavras que geram cura de Deus, palavras que geram libertação. Quando nós estamos aqui ouvindo a mensagem, você está sendo edificado e fortalecido pela própria palavra de Deus, onde Deus usa um instrumento em benefício da nossa vida. Então, amados, quantas pessoas na história, se você estudar os milagres de Jesus, sejam os discípulos, homens de fé, que através das suas palavras mudaram a história. Quantas nações foram alcançadas? Quantas vidas ali que recebeu uma palavra de cura e recebeu a cura, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas foram transformadas pelo poder da pregação do Evangelho? Quantas pessoas foram libertas por receber uma palavra de libertação nas Escrituras Sagradas? Então a palavra, meu irmão, ela tem poder. E nós temos que usar essa arma poderosa, essa ferramenta tão eficaz, de uma forma positiva, de uma forma que venha edificar, de uma forma que venha transformar. Porque as palavras, ela pode tanto edificar, como também destruir. As palavras, ela pode gerar morte, como também ela gera vida. A palavra, irmão, ela pode gerar cura, ela pode ser remédio, ela pode ser algo que liberta as pessoas. Mas também tem palavras, irmão, que destroem as pessoas. Tem palavra, irmão, que derruba as pessoas. Tem palavras que geram morte nas pessoas. Às vezes você não precisa de uma arma para matar alguém, mas sim umas palavras você pode arruinar a vida de uma pessoa. E quantas pessoas, como a palavra do Senhor nos diz aqui em Provérbios, que nós lemos, Provérbios 18, vai dizer lá novamente, vamos lá, voltar lá, como Deus ele compara as palavras. Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, das palavras. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então as palavras, biblicamente, segundo Deus, é comparado com uma semente. Pode ser uma semente de vida, como pode ser uma semente que é de morte. Pode ser uma semente de contenda, pode ser uma semente de divisão, pode ser uma semente de fofoca, pode ser uma semente de mentira, mas também pode ser uma semente de bênção, de verdade, de edificação, de vida. Então, quais são as palavras que estão sendo pronunciadas da sua boca e da minha boca? A Bíblia fala que o homem deve examinar a si mesmo. Quais são as palavras que nós estamos semeando na nossa vida? Quais são as palavras que estamos semeando em nosso relacionamento? Quais são as palavras que estamos semeando na vida dos nossos filhos? Quais são as palavras que estamos semeando no nosso salário, no nosso trabalho, na sua vida ministerial? Quais são as palavras? Porque todas as palavras que você está semeando, ela vai produzir um fruto para aquilo que ela foi lançada. Então, amados, a Bíblia vai me dizer que eu vou colher o fruto das palavras que são geradas da minha boca, dos meus lábios. Talvez hoje, muitas coisas que nós vivemos, foi uma semeadura que pronunciamos lá atrás. Palavras. Quantas pessoas geram palavras de maldição na vida dos filhos, na vida da esposa, no casamento, às vezes nos próprios sonhos, às vezes seja ali no trabalho que você tem. Esse trabalho não presta, esse dinheiro é uma porcaria, não dá para nada. Às vezes profetiza maldição sobre a vida da esposa, quando acontece às vezes situações, problemas. Da mesma forma a esposa profetiza na vida do seu cônjuge, às vezes profetiza na vida dos filhos, que você é burro, que você quando crescer não vai dar para coisa alguma. Meu irmão, você está semeando palavras. Amados, as palavras elas servem para nosso relacionamento para com Deus, o nosso relacionamento para com o nosso semelhante e o nosso relacionamento para com o mundo espiritual. Guarda bem isso. As palavras, elas servem para ter um relacionamento com Deus, elas servem para o nosso semelhante e também para mover
o mundo espiritual. Com as suas palavras, você pode glorificar a Deus e exaltar. E com as suas palavras, você pode maldizer o Senhor e blasfemar e murmurar. Com as suas palavras, você pode ofertar louvor ao Senhor, engrandecer. Mas com as mesmas palavras, você pode até maldizer o nome de Deus. Da mesma forma, as pessoas, você pode abençoar, como você pode também amaldiçoar. Você pode gerar vida, como também você pode gerar morte. E da mesma forma, no mundo espiritual, a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem ligar na terra, será ligado no céu. O que você tem profetizado no mundo espiritual acerca da sua vida? Acerca dessa enfermidade que você está enfermo? Acerca dessa crise financeira que você está vivendo? O que você tem profetizado? Porque a Bíblia vai dizer que, como autoridade espiritual que somos, tudo quanto eu ligar na terra, será ligado no céu. Às vezes emprestamos a nossa boca para Satanás, enquanto a Bíblia fala que não devo dar lugar ao quê? Ao diabo. Emprestamos, e a Bíblia fala o seguinte, lá no livro de Tiago, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3. Irmão, Tiago aqui, em termos de língua e palavra, meu irmão, para mim, acho que é o melhor livro que fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 3, também como Provérbios também. Tiago, capítulo 3, vai dizer o seguinte, no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vejo com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha só. Aqui o autor aqui, Tiago, aqui pelo Espírito Santo, ele fala que a língua é comparada com um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, e ela tem o poder de incendiar, como fosse um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Você já viu isso? Às vezes é um fogozinho que você faz, e aquilo ali tem um poder de destruição na floresta, no grande bosque. Esse é o poder da língua quando ela é mal utilizada. Quando nós emprestamos a boca para o diabo, ah, pastor, mas é possível isso? Eu sou de Deus. Quem habita na minha vida é o Espírito Santo. Amém. Mas lá em Mateus capítulo 16, vai me dizer que Pedro, ele foi usado tanto pelo Espírito Santo, e por não vigiar, ele acaba emprestando a boca também para o diabo no mesmo contexto. Quando Jesus pergunta acerca daquilo que as pessoas estavam falando a respeito dele, ele fala, muitos falam que o Senhor é como um profeta, é como João Batista, é como Jeremias, mas você, Pedro, o que vocês pensam de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ali Jesus até admira, né? Glória a Deus pela sua vida, Simão Pedro, porque realmente foi o Espírito Santo que te revelou, o próprio Pai te revelou quem eu sou. Aí começa a falar sobre esta rocha, né? Você vai edificar a igreja, etc. E depois, no mesmo contexto, Jesus ele começa a dizer o seguinte: olha, é necessário que eu venha padecer, eu vim para isso, morrer naquela cruz, para salvar a humanidade, levou o pecado de todos. E Pedro ele repreende Jesus, que está escrito, não vou permitir que aconteça isso. E ali Jesus ele fala, aparta de mim, Satanás. Você está entendendo? Então é possível você ser usado por Deus, e se não vigiar, você acabar emprestando a boca para o diabo. E nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus. Olha só, no versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então a língua, quando ela é mal utilizada, a sua fonte é o inferno, é diabo. Quando nós emprestamos a boca para Satanás, para maldizer, para contender, para causar divisão, mentiras, fofocas, palavras contraditórias de maldição da palavra de Deus. Deus não nos ensinou para usar dessa maneira. Meu irmão, o nosso Pai Celestial, da mesma forma, quando a gente tem como exemplo, da mesma forma como um pai natural que olha para o seu filho, você educa seu filho, você dá amor, você dá carinho, você ensina o caminho certo, tudo bonitinho. Daqui a pouco o filho começa a crescer, ele vai para o colégio. Aí quando chega em casa, abre a boca e fala aquele palavrão. Vamos dar exemplo, né? Graças a Deus, meus filhos
não vejo isso. Mas você ensinou tudo certinho. O que você sente quando você ensinou tudo certo ao seu filho, ele vem contaminado com as coisas lá de fora? Tristeza. E é isso que o próprio Deus ensina também a nós. Quando nós falamos palavras contraditórias dele, até mesmo palavras de incredulidade, de duvidar de Deus, meu irmão, você entristece o Espírito Santo de Deus, porque não é assim que o Pai Celestial nos ensinou. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 7, porque toda a natureza, tanto a besta fera, como as aves, tanto répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Escute isso. Mas nenhum homem pode domar a língua. Olha o que o autor Tiago está falando aqui. Falando que os animais, os répteis, né, alguns deles as aves, eles são até o quê? Domados, adestrados. Não é isso? E é verdade. Pouco tempo atrás eu tentei, né? Tem que ter tempo, tem que investir. Eu consegui botar minha cachorrinha para sentar. Senta, Meg, dá um biscoitinho, ela sentava. Mas não tive mais paciência para ensinar. Mas ela está sentando. Senta, Meg, pelo menos isso eu ensinei. Dá um biscoitinho, ela senta. Entendeu? Então até o bicho você consegue ensinar. Mas a Bíblia fala que a língua não. Ah, pastor, então se a língua não se domina, né? Se não se adestra a ela, então eu vou viver do mesmo jeito. Não, não é assim. O sentido que Tiago está dizendo é o seguinte: ela não se adestra no fato de você hoje, língua, você vai falar aquilo que é bênção, você está disciplinadinha hoje, você está bonitinha, amanhã você vai continuar assim. Ela não fica. O sentido que Tiago está dizendo é para que cada dia eu tenho que estar vigilante. A cada dia, porque existe a luta entre a carne e o espírito. Então ela não se domina, você não adestra a língua, mas você a cada dia você tem que estar vigilante. Pedro era um homem de Deus, foi usado por Deus, usado na cura, na libertação, mas ali ele acabou dando lugar para Satanás. O próprio Senhor Jesus repreende Pedro. Aparta de mim o quê? Para trás, Satanás. E repreende ele, Pedro, naquela atitude. Então aqui vai dizer o seguinte, no versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, os irmãos, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar a água salgada e doce. Então aqui o próprio Deus ele nos recomenda, meu irmão, que não proceda dessa forma. Se a fonte é de água doce, tem que jorrar água doce. Se a fonte é água salgada, vai jorrar água salgada. Eu não posso hoje bem dizer e amanhã maldizer. Viver nessa gangorra espiritual, nessa montanha russa. Tem hora que eu glorifico e tem hora que eu amaldiçoo. Tem hora que eu exalto a Deus e tem hora que eu critico Deus, questiono Deus. Meu irmão, quantas pessoas através das palavras são promovidas guerras, divórcios, separações por causa da má palavra. Aqui no capítulo 4 de Tiago vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras? Você sabe de onde vem? E peleja entre vós. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? A língua é comparada com o menor membro, mas ela que vai dizer o percurso. Ela é comparada como um leme de uma grande embarcação. Ou seja, viu uma leme que tem, onde vai dizer se o barco vai para a direita ou para a esquerda? Ela é comparada como também o quê? O freio também do próprio cavalo que coloca na sua boca. Não é isso? Aquele freio que vai para a direita, para a esquerda, onde você dirige o animal. Então, dependendo, irmão, daquilo que minha língua, das palavras que estão sendo pronunciadas, vai me dizer qual é o percurso aonde eu vou chegar. Porque como falamos, as palavras servem para promover o nosso relacionamento com Deus. De que maneira está o nosso relacionamento com Deus? Que palavras nós estamos pronunciando diante do Senhor?
Porque a Bíblia vai me dizer, irmão, que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas palavras também seremos que? Condenados. Deus avalia as palavras que saem da nossa boca, porque na verdade a nossa fé, ela se relaciona também com as palavras que nós anunciamos. Porque a Bíblia vai me dizer que a boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio de agonia, cheio de angústia, cheio de ódio, cheio de ira, a tua boca vai falar isso. Mas quando você está cheio das coisas de Deus, você vai pronunciar aquilo que procede de Deus. A fonte dessa saída é o nosso coração. Aleluia! Abra a sua Bíblia lá em nome de Jesus. Abra lá em Mateus capítulo 12, para você ver isso que eu estou falando aqui, para confirmar. Em Mateus capítulo 12, vai dizer o seguinte, no versículo 33: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece o que há árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Não é verdade? Quem está cheio de novela só fala de novela. Quem está cheio de futebol só fala de futebol. Quem está cheio de piadinha só vai falar piadinha. Mas quem tem cheio das coisas de Deus vai falar de Deus. Aleluia, queridos. A boca fala que o coração está cheio, isso é fato. Não é verdade? Quando você anda cheio da palavra, você tem que comer com palavra, você anda com Jesus, a sua boca vai pronunciar aquilo que é de Deus, meu irmão. Você pode ter certeza. Pode dar uma escorregada lá como Pedro, mas nós temos o Espírito Santo para nos arrepender ali. Senhor, peço perdão, misericórdia, e eu vou estar mais vigilante para dominar a minha língua. Eu vou pensar antes de eu falar, porque muitas pessoas tropeçam por falar demais, meu irmão. Não é verdade? Aí fala, aí depois se arrependeu de ter falado, porque falou demais, ou falou na hora errada, ou falou aquilo que não deveria ter falado. E isso traz algo prejudicial para a nossa vida em todas as áreas. Quando você realmente fala uma coisa que não tinha que falar no seu trabalho, perdi a razão, falei mais do que devia, perdeu, né? Você é mal visto naquela empresa, não é isso? Visto talvez uma pessoa que fermenta uma situação, uma pessoa que descontenda, é comparado com um pequeno fogo que pode destruir o que? O grande bosque. As palavras mal utilizadas têm o poder de destruição, e a fonte delas, que a Bíblia vai me dizer lá, é o inferno, é diabo. Aleluia! Onde tem guerra, dissensões, separações e etc. Então aqui vai dizer o seguinte, versículo 35, Mateus 12: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Aleluia! Você vai tirar do teu tesouro, né? O homem bom, ele vai tirar aquilo, o que ele tem de bom. O homem mau, ele vai tirar o que? Se não tem nada, ele vai tirar coisas mais. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Isso é forte, né? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Aleluia, queridos. Amados, em nome de Jesus, nós temos que ter vigilância com aquilo que sai da nossa boca. Amados, infelizmente você vê muito cristão às vezes influenciado por palavras do mundo. Ele acaba emprestando a sua boca e copiando aquilo que o mundo diz. Piadinhas, palavras obscenas que não edificam. Enquanto lá em Efésios capítulo 4, falando sobre palavras obscenas, em Efésios capítulo 4 vai me dar um recado sobre isso. Vai me dizer o seguinte, Efésios 4, versículo 29, diz o seguinte, escute isso: que diferença estamos fazendo, seja no nosso trabalho, seja numa roda de amigos, seja em nossa família, se as nossas palavras são da mesma forma como uma pessoa do mundo lá fora? Que diferença é essa como sal e como luz? Efésios capítulo 4, versículo 29 vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa
para promover a edificação, para que dê a graça aos que a ouvem. Porque essa palavra torpe, o que acontece? No versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes sejam para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quantas pessoas, entre aspas, parênteses, se diz cristão e empresta sua boca para o diabo, maldizendo, fofocando, é uma mentira, é uma piada obscena, a palavra torpe. Meu irmão, se nós somos nova criatura, nova criação, nós temos que andar como tal. Porque que diferença vai fazer você como um cristão, tomando atitude da mesma forma como o mundo lá fora faz? Que cristão é esse? A palavra cristão é pequenos Cristo, ser imitador de Cristo. Então são palavras, irmão, que não edificam. Não tem pessoas, infelizmente, que é difícil até você conversar, porque é tão vazia de Deus, irmão, tem que ter muita paciência para você ouvir. Sabia? Não é verdade? Tem pessoas que é tão vazia, irmão, as palavras não saem nada que edifica, não tem nada de bom, mas é só besteira, é só brincadeirinha sem graça. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser uma pessoa descontraída, tem tempo para brincar, mas tem pessoas que elas só vivem disso. Por quê? Está faltando, irmão, o contato com a fonte da graça, que é Jesus. Está faltando o contato com Deus. Está faltando ter um contato com aquele que tem uma riqueza, um bom tesouro, que é Jesus. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. O que você tem contemplado os seus olhos? O que você tem emprestado o teu ouvido? Às vezes influências, irmão, de amigos, entre aspas, do trabalho, vizinho, pessoas que andam com você. Quantas pessoas se contaminam? A Bíblia fala que nós temos que vigiar, porque as más conversações corrompem o quê? Com bom costume. Quantas pessoas, irmãos, às vezes induzidas por uma amizade para praticar o pecado, se prostituir, se adulterar, que não tem nada a ver, não faz. São palavras que você está recebendo, palavras que vêm do inferno, palavras de maldição, palavras que promovem ali o adultério, divisão, traição, separação, porque você está deixando de se influenciar por palavras. Então nós podemos influenciar, mas tem outras situações que também podem nos influenciar. Para onde você está emprestando o seu ouvido? O que você tem recebido? Edifica? Porque às vezes a gente presta o nosso ouvido para tanta besteira dessa vida, para tanta coisa, que só traz maldição para a nossa vida. Então, amados, aqui vai dizer também sobre contenda. Quantas pessoas usam palavra para contender umas com as outras? Em Provérbios capítulo 6, lá em Provérbios vai dizer também sobre isso. Provérbios capítulo 6, no versículo 16, vai dizer o seguinte: olha só, meu irmão, isso aqui é sério, forte demais. Provérbios 6, versículo 16, olha o que diz aqui em Provérbios: estas 6 coisas aborrece o Senhor. Salomão fala de 6 situações que aborrece, mas a 7ª, a sua alma, Deus, abomina. Escute isso. Primeira coisa, olhos altivos. Você deseja, às vezes, a coisa alheia, aquilo, cobiça, não é isso? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. O que semeia contendas, essa é a 7ª. O que semeia contendas entre irmãos. Tudo é reprovado aqui por Deus. Mas a 7ª, a Bíblia vai dizer que Deus abomina. Tudo isso aqui aborrece, mas a 7ª, Deus abomina. Pessoas que são ali, se entregam na mão do diabo para fermentar.
para contender. Deus abomina isso. Isso é sério demais, né? Abomina. Então a palavra, irmão, o que sai da minha boca, que na verdade vai escolher, é eu e você. Pastor nenhum, nem homem nenhum, nem cônjuge, nem filho pode mudar. É você. Você que realmente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, sabedoria, para dominar essa situação. Senhor, me dá vigilância, para que as palavras que saem da minha boca venham promover edificação, sabedoria, vida. Porque é nós que escolhemos se vamos viver debaixo de bênção ou debaixo de maldição. Quantas pessoas profetizam maldição na sua própria vida? Que eu sou burro, que eu não presto, né? Que eu não vou dar para coisa alguma, tudo para mim é mais difícil, ninguém me ama. Começa a maldizer a sua própria vida. Começa a maldizer a sua vida financeira, começa a maldizer a sua vida, ao seu cônjuge, começa a maldizer a vida dos seus filhos, começa a maldizer a sua igreja, começa a maldizer os seus líderes espirituais, começa a maldizer o seu ministério, começa a maldizer e empresta a boca do diabo. Qual é o fruto disso? A pessoa vai receber tudo isso. Qual é a herbicida? Pastor, eu fazia isso. Mas tem cura? Tem libertação? O herbicida para destruir essa semente chama-se arrependimento. Mudança de atitude, mudança de posicionamento. Senhor, me perdoa, porque as tuas palavras vão estar movendo o mundo espiritual que você não vê. Mas a Bíblia fala que nós vamos comer o fruto daquilo que é pronunciado da nossa boca. Agora, tem pessoas que escolhem viver debaixo de bênção. Tem pessoas que ouvem uma mensagem dessa, ela continua desejando viver debaixo de maldição. Isso é bíblico. No Salmo 109 vai dizer isso. Abre lá no Salmo 109. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia é perfeita, irmão. Salmo 109 vai dizer o seguinte. Salmo 109, versículo 17 diz assim: visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, e ela se afaste dele. Você está entendendo? Visto que ele amou mais a maldição, a pessoa, por mais que ela tenha entendimento, mas ela rejeita aquilo que Deus está falando. Na verdade, essa pessoa, ela está amando mais a maldição do que a própria bênção. E por ela amar mais a maldição, ela vai vir sobre você, a Bíblia fala. Ela sobreveio sobre você, aquele que a ama. Mas aquele que não desejou a bênção se afaste dele. Então, meu irmão, se eu não desejar realmente mudar a história da minha vida com as palavras que eu pronuncio, se você realmente que você é um fracassado, você vai ser um fracassado pelo resto da vida. A própria história de Israel, quando o povo estava próximo da promessa, eles se viram como um gafanhoto. Olha, nós vamos morrer nesse deserto. Esse deserto assim só vivia murmurando, só vivia com o coração cheio de incredulidade, de dúvida, só vivia negando a palavra de Deus. Olha, porque é difícil, nós vamos morrer nesse deserto, nós somos comparados como um gafanhoto diante desse gigante, dessa cidade que Deus falou que vai nos dar. Até então nada tinha acontecido com o povo, porque Deus estava no controle, estava guardando, gerando proteção, provisão, porque Deus é fiel. O povo, por sofrer por antecipação, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que vai jogar os gigantes por terra em nome de Jesus. Mas de tanto eles usarem a boca para dizer que eles iam morrer no deserto, meu irmão, aquela grande geração, aonde ele, devido ao juízo de Deus fez promessa, mas pela sua incredulidade, eles morreram no deserto. Só da faixa de 20 anos para baixo foi isso, daquela nova geração que entraram na terra da promessa. Ele mesmo comeram o fruto das suas próprias palavras. Meu irmão, é algo sério demais que a igreja tem que estar atenta. Você usa a sua boca, irmão, para abençoar. Usa a sua boca para profetizar cura. Tem pessoas, irmão, que às vezes está com problema, mas só fala do problema, só fala da enfermidade. Meu irmão, usa a tua boca com a maior e melhor semente, que é a palavra de Deus.
Esse problema existe, mas o Senhor é o Deus de cura. Através das suas feridas, nós fomos curados. Através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Libera a palavra no mundo espiritual. Libera a palavra de vitória. Não existe outra e melhor palavra do que a de Deus, porque essa não cai por terra, não volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Mas quantas vezes insistimos, temos uma nova instrução, temos a revelação, temos promessa de Deus e emprestamos a boca ao diabo. Que minha vida não tem mais jeito, que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou o mais miserável da minha família, que ninguém me quer, que ninguém me ama. Meu irmão, para com isso. Minha irmã, para com isso. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Aleluia. Jesus pagou um alto preço e demonstrou naquela cruz. Olhai para a cruz em nome de Jesus. E a gente acaba emprestando a nossa boca para tanta coisa que não edifica. Para contenda, como aqui foi dito, algo que Deus abomina. Em Provérbios 26, já fala também da contenda, uma coisa interessante. Em Provérbios 26, olha que a palavra do Senhor nos diz. 26, no versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará. Quantos concordam com isso? Aqui é verdade ou mentira? Se você tirar a lenha, não vai acabar o fogo? Se não tem como, né? Como queimar, vai acabar. Olha que vai que Deus compara as coisas. Sem lenha, o fogo se apagará. Não havendo maldizente, cessará a contenda. Se alimentar, meu irmão, vai pegar na fogo. Então é melhor para não pecar. A Bíblia fala bem-aventurado daqueles que são chamados de pacificadores. Meu irmão, quantas pessoas, irmãos, usam a sua boca, cristão, para promover contenda e dissensão, fermento, fofoca, mentira. Meu irmão, isso não procede de Deus. Aqui fala também sobre a mentira. Existe crente mentiroso ou não? Não, né? Aqui não. Aqui não tem não, né? Só nas igrejas lá fora. Aqui não, essa igreja não tem não. João capítulo 8, tem que profetizar, amém? Em nome de Jesus. João capítulo 8. João capítulo 8 vai dizer o seguinte, sobre a mentira. Pessoa que usa as palavras mentirosas, enganam, trapaceiam, dá volta nas pessoas. 171. João capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim: vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se eu vivo na mentira, quem é o pai da mentira? E quem vive na mentira é filho de quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por Ele. Jesus é Deus de verdade. O exemplo aqui que a irmã deu aqui, na audiência. O mundo, faz uma mentirinha, vamos ganhar mais dinheiro. Você tem compromisso com Jesus, não é com capeta. Se é para perder, já aconteceu isso muitas vezes comigo, irmãos. Já aconteceu muitas vezes comigo, essa situação. Já pensou, não, você tem que fazer assim, fazer assado? Não. Você tem que ser mesmo na palavra. Mas o crente cresce o olho de Tandera, vai ganhar quanto? Já caiu, já está no pecado. Quando perguntou, já está no pecado. Vai ganhar quanto? Olha, você ia ganhar do amigo que possa verdade. Agora você vai lá, mentirinha, 10 mil do bolso. Aí o olho de Tandera, tu vai levar esses 8 mil junto no inferno com você. Aleluia, meu irmão. Você pode ter certeza que dinheiro você pode vir na tua mão, mas vai ser maldição. Aleluia, irmão. Deus modifica a nossa vida através de injustiça, meu irmão. Nosso Deus é Deus de justiça. Você quer ver as coisas acontecer? Ande na verdade, seja transparente, tomar uma posição de que andar na verdade. O que aconteceu? Não precisou nem abrir a boca, porque o Senhor é o nosso juiz. Tem que ter fé para isso. Quem não tem, não vive. Tem que ter fé. Aleluia. Ah, porque eu estou passando na prova, porque não, isso aqui. Mas já fala assim: isso aqui é Deus que está me abençoando. É um escape. Recebe dinheiro errado,
dinheiro mais alto. Não, é um escape. Escape de quê, meu irmão? Deus não é Deus de confusão não, meu irmão. Aleluia. Outra coisa, quantas pessoas emprestam a palavra, meu irmão? Para murmuração. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá uma orientação à igreja. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 diz: não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor? Diabo. Quando você murmura, você está dizendo a Deus assim: Deus, se eu fosse você, eu faria de outro jeito. Quer ser mais do que Deus? O murmurador, irmão, quer ensinar a Deus, está dizendo que Deus não sabe o que faz. Meu irmão, tem que ter humildade para reconhecer que Deus está no controle de tudo. Ele é Senhor, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Em vez de murmurar, de blasfemar, dá glória a Deus, dá, exalta o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Porque essas palavras vão abrir o céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Tem palavras que fecham o céu para nós, meu irmão. Tem outras que abrem. Você sabia disso? A gratidão faz o céu se abrir. A ingratidão, Deus retém a bênção. São palavras que nós anunciamos porque a boca fala, que o coração está o quê? Cheio. Amado, fofoca. Tiago capítulo 4. Meu irmão, muitas vezes a gente pensa que esse negócio é só com mulher, né? Porque a mulher diz que fala mais, né? Que a mulher mais pior é quando vê o homem fofoqueiro, né, irmão? Filipenses capítulo 4, versículo 11 vai dizer o seguinte. Perdão, Tiago 4:11. Isso aí. Diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? E que julgas ao outro? Meu irmão, nós temos que vigiar com isso. A língua, irmão, não se toma, a gente tem que vigiar cada dia. Todos nós temos que vigiar. Porque o que acontece é o seguinte: primeiro tem aquele negocinho das peneiras, não tem? A peneira, lembra? Se eu ouvir alguma coisa, é um boato. Primeiro, eu vou ter que ir na peneira, né? Primeiro, passa pela primeira peneira. Eu vou falar isso para quê? Isso é bom? Isso é verdadeiro? Se é bom e verdadeiro, passou pela primeira peneira. Aí você leva para a segunda peneira, para você se você vai falar ou não. Segundo, vai edificar? Se não edifica, você não fala. Edifica, passa pela terceira peneira. Qual é a terceira peneira? Vai melhorar a situação? Meu irmão, se não melhora a situação, se não edifica, se não é bom e não é verdadeiro, meu irmão, fecha a sua boca. Sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Orar. Você não tem o poder de mudar nem do irmão, você transmitindo aquela situação. Então você ora pela vida dele em nome de Jesus. O que adianta você ficar falando mal de A e B e C para aquela pessoa? Vai mudar alguma coisa? Você está pecando. A Bíblia fala para nós não cometermos esse tipo de pecado. Então a gente tem que ser vigilante. Senhor, tome em tuas mãos. Por mais que seja realmente difícil, por mais que seja complicado, meu irmão, não tem coisa melhor do que a intercessão, do que a oração. É Deus que vai mudar, é Deus que vai tratar, é Deus que te justifica, meu irmão, é Deus que vai operar. Nós temos que confiar e entregar na mão de Deus. Tem pessoas querendo pagar mal com mal, dar a mesma moeda, meu irmão, aí você está entrando na carnalidade. E você na carne, você não pode agradar ao Senhor, que diz a palavra. Amém, queridos, em nome de Jesus? Então, amados, as nossas palavras, elas vão demonstrar verdadeiramente a nossa fé. Então, amados, em nome de Jesus, nós aqui meditamos e fomos instruídos pelo Senhor na sua palavra. Que as nossas palavras
serve para relacionar com Deus, serve para relacionar com as pessoas e serve para mover o mundo espiritual da nossa vida. Então as nossas palavras, ela tem poder. Você pode escolher ela para gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Tem pessoas que abraçaram a maldição por rejeitar a bênção, e aí a Bíblia fala que vai ser alcançada a maldição porque a pessoa rejeitou a bênção. Então, amados, temos que nos arrepender das palavras. Por mais que aquela pessoa é difícil, irmão, como autoridade que somos de Deus, você tem que liberar no mundo espiritual. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sabe o filho abençoado? É uma bênção em nome de Jesus. É uma bênção esse meu marido, é uma bênção essa minha esposa, esse meu dinheiro é abençoado pelo Senhor, esse trabalho que Deus é uma bênção, porque as suas palavras vão ter o poder também de abençoar e de mudar a situação. Porque se você concede só palavras de derrota, meu irmão, eu ouvi um pastor certa vez, ele falou, um pastor ele disse o seguinte, ele falou assim, a minha vida mudou quando eu entendi isso, quando eu comecei a mudar as minhas palavras. Porque muitas vezes Satanás, ele tenta te sugestionar, e às vezes você não vê nada acontecer, você começa a emprestar voto com o diabo. Não tem mais jeito não presta, vai dar certo. Aí você começa a esmorecer, enfraquecer, e talvez naquele lugar, naquela situação, deixe uma grande obra a fazer, seja na vida daquela pessoa, ou seja uma situação. Então, irmão, empresta, nós temos que emprestar a nossa boca, para que Deus possa usá-la, o Espírito Santo, se enchendo com as coisas de Deus, porque muitas vezes a gente pode prestar para Satanás, e o diabo ele quer promover destruição. Então, irmão, tenha esse entendimento. As palavras que saem da nossa boca são armas poderosas, aonde os homens podem até lhe gerar guerras, como também gerar paz, como gerar a maldição, como gerar bênção, como gerar vida e como gerar morte. E nós vamos comer o fruto daquilo que sai da nossa boca. Então que nessa noite nós vamos a entender e profetizar a melhor semente que há na face da terra, que é a palavra de Deus, onde há vida, cura, libertação, renovação, transformação de vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.